vamos lá, vamos continuar. Então, a ideia é como eu consigo fazer o meu componente painel, meu painel, que é esse cara daqui, tá? Como eu consigo fazer ele receber o título, ou seja, ele aceitar receber um valor. A gente faz assim, vamos lá no painel, dentro de export, nós já conhecemos a função data, a função created e por aí vai. Só que tem uma sacada aqui. Existe aqui uma propriedade que a gente chama de props no meu componente, que é um array. E nesse array eu digo quais são as propriedades que esse componente aceita receber. Se eu estou aqui passando título para esse componente, então eu venho aqui e boto título. Acabou. Estou dizendo que meu componente tem uma abertura, que você pode passar o título para ele. E os valores passados para essa prop podem ser usados através de interpolação ou binding. Vou botar aqui título. Olha que bacana. Quer dizer que se eu passei calopsita para o meu painel, vai sair calopsita. Tá? Ah, Flávio, se eu tivesse mais de um parâmetro, você botaria mais outro parâmetro aqui, calopsita, aí viria aqui no teu componente, você poderia botar 2 pontos, calopsita recebe alguma coisa, tá? Mas calopsita é passarinho, não é código, então deixa eu tirar esse cara daqui. Belezinha? Então tá aí, tá resolvido. Só que tem um detalhe. AppView não fez curso mãe de Ná para saber onde é que está esse painel. Aliás, AppView nem sabe que ele tem que referenciar painel.view como o meu painel. Então a gente precisa explicitar isso. Então vamos lá na tag script. Antes do export default, nós vamos importar o nosso painel. Lembrando que para importar a gente usa import painel, não é isso? From, aí meu app está aqui, dentro de SRC. Esse cara está dentro de componente, share painel, então vamos lá, né? Um diretório grande. Eu estou dentro, ó, app.view está dentro de SRC. Aí eu tenho que procurar dentro de ponto, barra, components no inglês, né? Barra, shared, barra, painel, barra, painel.view, ponto e vírgula no final. Importei o painel. Lembrando que, como eu usei export default, o nome do artefato que eu tenho que importar é o mesmo nome de painel que está aqui, de painel.view. Então é por isso que eu faço import painel from.component shared painel.painel.view. Belezinha? Tá aí. Só que esse painel, eu posso dar um apelido para esse painel de como eu quero usar ele aqui dentro de app.view. Não é só você importar esse cara. Você tem que dizer que esse painel vai ser utilizado pelo meu componente. Aqui eu só importei. Então, o que acontece? Tem uma propriedade chamada components aqui. E em components, eu posso fazer o seguinte. Vou criar uma chave com aspas para poder usar o hífen aqui, ó. Meu painel, 2 pontos. Quem vai ser meu hífen painel? Vai ser painel. Deixa eu botar uma vírgula aqui. Então, muita calma nessa hora. O fato de eu importar um painel não quer dizer que app.view já está usando o painel. Eu tenho que, na propriedade components, que todo componente tem, criar uma chave com o nome do componente que eu quero referenciar aqui, um apelido para o componente que eu quero referenciar. Se eu tivesse botado aqui, sei lá, calopsita, eu poderia acessar aqui calopsita e calopsita, mas eu botei meu painel, para não chocar, porque se tivesse outro painel lá, né, eu boto o meu, uso o prefixo meu para ficar diferenciar de outros nomes que por acaso tenham lá no meu componente. Aí eu digo, para meu painel, eu vou usar esse cara aqui como painel. Estou dando como se fosse um seletor para esse componente. Agora sim. E se eu tivesse importado outro componente, a gente vai ver isso depois, era uma outra chave aqui. Ai, caramba. Uma outra chave aqui. Uma outra tal aqui e por aí vai, tá? Só um detalhe. Eu coloquei aqui entre
aspas para não dar erro, porque como eu usei o hífen, eu tenho que colocar entre aspas aqui para não dar problema, tá? Belezinha, mas se fosse só painel aqui, não teria problema, eu chamaria aqui de quê? De painel, mas é uma boa prática usar aqui um prefixo, sei lá, o nome da tua empresa, seja lá o que for. Beleza? Ficou claro? Então eu tenho que importar o painel. Importei o painel e registrei esse painel como um componente utilizável dentro de app.view. Se tudo está funcionando, né? Se eu não cometi nenhum erro, porque errar é humano, ainda mais que acabou aqui, está vazio. Vamos lá testar. Voltei lá para nossa página. Funcionou. Eu tenho cada painel sendo exibido com o título da minha página, mas cadê o conteúdo desse painel? Sumiu! Do que me adianta um painel que eu consigo exibir o título se ele está ignorando o conteúdo? Ele parece que está ignorando esse cara daqui. E é isso que a gente vai entender.